churrasco, cerveja, final de semana espunte. Tomara, né? Tomara que dê certo. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Seja tudo bem? bem-vinda. Bom Previsão dia, do tempo meninas. diferenciada, né? Já com Você viu? sugestões do Já que com fazer no sugestões do tempo. que fazer, Não com é? um sorriso no rosto. Já muda o fim de semana. Mas não é, gente? Ah, Assim que é Renata. bom. E lá diretamente da reunião do BNI, ela gosta de estar lá, mas ela também quer estar aqui. Então a gente dá um jeito dela participar. Sim. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Olha só, na semana passada nós tivemos um papo incrível aqui e uma internauta deu uma sugestão. Não foi para a gente falar sobre poder? É disso que nós vamos falar hoje? Isso mesmo. E antes da gente falar de poder, eu queria desconstruir a ideia da arrogância. Uau. Porque muitas pessoas confundem a arrogância com caráter, comportamento, né? Isso não tem nada a ver. Eu particularmente, eu remeto a arrogância a poder pessoal. Uma característica. Exatamente. Porque assim, ó, pensa só. Olha o que você é. Percebe o poder interno que você tem para mulheres, por exemplo, que tem problemas de baixa autoestima. Eu falo assim, ó, você tem noção que você fabrica um óvulo? Ela fica assim, hã? É um óvulo, é uma célula receptiva que gera uma vida. E o pior de tudo, que ele não desiste. Todo Não mês ele desiste. tenta. Então, olha o poder que você tem. Então, a pessoa fica assim, hã? Eu posso ter esse poder por conta da arrogância. Né? Então, para a gente falar de poder, vamos desconstruir essa ideia desconstruir, porque Sim. a gente, eu falo às vezes da arrogância intelectual, mas eu falo da arrogância porque o que vem na minha cabeça? Aquela pessoa que acha que já sabe o suficiente, aquela pessoa que já acha que está tudo bem. E eu nunca acho que está tudo bem. Eu sempre acho que a gente tem a aprender, tem a fazer. Então, é importante a gente desconstruir antes de... Sim, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo. Até a palavra poder vem com uma imagem negativa, né? Então, vamos ter, sim, poder com sabendo dosar o comportamento, né? Sim, não é aquele poder Caráter. destrutivo, aquele poder que vai... Exatamente. Aliás, se você usar o seu poder para ajudar os outros, Nossa, isso é fantástico. maravilhoso, né? É melhor Mas aí entra muito nisso, né? Da gente assumir uma palavra num sentido único e aí a gente ter medo de exercer aquilo porque parece ruim. Isso, algo que Né? pode ser tão bom, Exato. parece ruim. Você pode ter poder, não necessariamente ter uma arrogância, né? Exato. Até É que porque... confundem porque, Sim. aquela tem poder, tá se achando. Exato. que a gente ouve, né? Sim, e qual que é o problema de você se achar? Desde que você Né? não diminua ninguém, né? Exatamente, por isso que eu falo, a gente pode se achar, a gente pode se sentir sim poderosa, É bom até, a menos na que medida, você né? não diminua. Aí Não entra se a ache parte maior do que os outros, né? comportamento. Porque a partir do momento que eu me privo de reconhecer esse poder, eu acabo me excluindo, eu acabo me diminuindo. Né? Então eu não reconheço realmente, né? Este poder. Esse poder. A gente vê aí a questão das mulheres no mercado de trabalho. Gente, a mulher dá conta de muita coisa. Muita E ela acha que ela não merece. E não sou eu que falo, é a ONU que fala. As mulheres, empresas lideradas por mulheres têm 20% a mais de faturamento. Então. Isso é fato. Isso é uma Então. verdade, não é Sim. uma suposição. Ah, eu acho que as mulheres são melhores. Não. As mulheres têm essa capacidade, muitas vezes não se dão conta ou não se dão esse poder, né? A gente teve essa formação, essa construção social, né? Onde a mulher era Já é abafada, cultural, né? diminuída. Então, a gente ainda Por mais vem... que ela tivesse todos os Sim. requisitos, o poder e tudo, não, ela não era permitida se sentir Então, Sim, a gente- empoderada é. e nem poderosa. Exato, né? não podia, né? Tinha que E ficar ainda, quietinha. tem aquela questão de você está com um problema no relacionamento, você vai na psicóloga, a psicóloga fala assim para você. Já vi caso assim, tá, gente? Toma um pouquinho de cuidado, porque como você é empoderada demais, você ofusca o seu parceiro. Então, tenta se segurar um pouco. Não seria o caso de levar o parceiro para o psicólogo para que ele se empodere? Ou Também. você ter que segurar o seu jeito para não ofuscar o outro? Quer dizer, num relacionamento, quando um tem mais poder sobre si, sobre o seu autoconhecimento do que o outro, isso atrapalha? Isso eu vou passar a bola para minha amiga. Isso, inclusive, acho que tem na amizade também, né, de mulheres. Eu acho que desde da parte adolescente, uma quer se Essa coisa destacar um pouco mais da vaidade. Eu acho que tem essa... Como é que o outro...
Então, acho que a gente querer se destacar depende muito de como as coisas vão acontecer. É o que a Mariângela falou. Se eu vou pisar, se eu vou. A minha atitude em relação a esse poder que eu tenho. Porque também, se eu sei usar aquilo a favor do contexto, não é um problema. As pessoas vêm até mim, elas sabem que eu posso fazer isso, elas pedem ajuda, se elas sentem que eu tenho uma abertura. Num relacionamento, depende de como isso é dentro de casa, depende de como isso é na relação, depende de como eu trato isso. Porque às vezes se eu diminuo o outro, porque eu sei que eu sou muito boa, então você não sabe fazer, aí começa tá a o morar o problema. problema. Tem a ver com É, autoritarismo, quer dizer, às exatamente. vezes a pessoa que tem um perfil mais autoritário, ele acaba colocando poder sobre a relação, ou não tem a ver? Normalmente, os autoritaristas são os mais inseguros. Olha, São os mais inseguros. mamãe era Acaba sendo um autoritária. escudo, né? Mamãe era brava. A gente sempre fala que a pessoa reativa, né, ela tá se escondendo de algo, né? Aquela pessoa que não te deixa nem respirar, né? Ela tá se escondendo de algo, né? E essa questão do relacionamento depende muito dessa construção. Né? Ó, meu maridinho aí tá me esperando aí assistindo ao vivo. Um beijo pra você. Obrigada pela audiência. Isso. E aí eu acho que é como é feita essa construção ao longo dos anos, né? Se é uma construção de parceria, eu gosto de falar muito que o relacionamento, quando é um pelo outro, ele parece que é um aprisionamento. Acho que um tem que andar junto com o outro, né? Aquela história de eu vivo por você, eu morro por você, eu não acredito nisso. Eu acredito que todos têm que andar junto. Equilíbrio, mesmo né? que cada um esteja num momento de vida, né? Mas você está nesse momento, eu estou nesse, daqui a pouco você está nesse, eu estou nesse, então a gente caminha, E né? nada contra. Cada um respeitando o momento do Um outro. fica feliz, né, pela conquista. Então, por exemplo, você tem um momento da tua vida que você tá mais em alta. Eu acho que o seu parceiro ou sua amiga de verdade, eu acho que fica Nossa, feliz, né? vibram com Te isso. Aqui os empodera, maridos te aqui, ó. levanta. Olha lá. Todo mundo aqui, ó, sempre juntos, ele escreveu. Sim. Que lindo. Olha lá, tá vendo? Olha lá, viu? Olha lá, é bacana isso. Meu marido tá aqui também. O meu também. Beijo, Ah. Alex. Gente, João, por favor. Cadê você? Você mandou o link para ele? Ui, né? Oi. A crise no relacionamento. Ai, se não estiver assistindo. Acabamos de criar um problema aqui, gente. Mas eu acho que é interessante também a gente pensar que isso só vai acontecer se nas relações existir a competição. Né? Senão a gente vai ter facilidade em caminhar juntos. Agora, se entre amigas existe a competição, eu preciso ser melhor que ela, aí fica chato, aí fica pesado, Aí não aí as tem pessoas graça, sentem. Num relacionamento, lá, o casal tá competindo, ele não tá indo junto. Aí vai ser difícil vibrar por ela. Não tá construindo, né? Exato, Aí exato. chega uma hora que cada um vai vira a esquina, né? Outro vai reto, outro vira à direita. Aí Então, não tem as como. relações competitivas, elas tiram muito do companheirismo, de um querer auxiliar, ajudar o outro e crescer junto. Então, eu acho que isso atrapalha muito nessa questão do poder. E, às vezes, isso pode acontecer sem a gente perceber. Ah, de repente, eu nunca vivi isso e agora eu estou ascendendo, eu estou confiando muito em mim. Eu me torno a dona da razão naquela situação. Então, às vezes, pode vir algum feedback, né, de que aconteceu, o que está acontecendo. E aí eu pensar nessa minha relação, nessa construção em relação a nessa nova forma de me conhecer. Não preciso deixar de fazer, porque daí às vezes vem as falas de algumas pessoas, mas você mudou, deixa eu voltar a ser o que eu era. Não, você pode continuar crescendo, né? Só realinhar essa relação com a nova situação. Excelente essa colocação, porque eu sempre fico pensando, por exemplo, eu falei para você, estava lendo o livro do Michael Jackson, né? Quando você tem uma ascensão exagerada, exacerbada, como é o caso dele, por exemplo, o Fred Mercury tem uma história bacana sobre isso. O excesso do poder compromete e o ego da pessoa, ele fica transtornado, ele não sabe mais lidar com aquilo, né? Isso como lidar com isso? Quer dizer, o Oswaldo Montenegro um dia disse que a mulher dele ensinou isso para ele, né? Que ele não era tão bom quanto alguns diziam e nem tão ruim quanto outros faziam ele pensar. E isso deu prumo para ele. Sim, no eu acho auge que do sucesso. é a construção do ego, né? E a gente só consegue trabalhar o ego com a verdade. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, quem vive, cresce na escassez, quando
se depara aí com muito dinheiro, com a prosperidade, se dispersa no seu ego, né, da conquista. O ego ele está muito relacionado à autossatisfação e autorrealização. O ego é necessário para me satisfazer, ou seja, eu preciso sobreviver, eu preciso satisfazer as minhas necessidades. A partir do momento que eu entro na autorrealização, que é aquele bater o pé, né? Eu preciso disso para o meu ego, para encher ele, né? Então a gente tem que olhar muito para essa verdade. Às vezes a pra pessoa não se perder. sente merecedora daquilo, Sim. né? Eu acho que até o próprio Fred Mercury, né? Eu acho que deu um boom na carreira dele, ele não sabia o que fazer, ele não acreditava será que que isso estava acontecendo Foi tudo muito isso. rápido, né? E eu acho que realmente ele não se sentia merecedor. E hoje em dia, às vezes, se você não cresce mais porque você não acredita em você. Tem o outro lado Tem o também, outro lado que de aí é você aquele não que se não sentir cresce. Sim. merecedor por conta. E aí é legal ter sempre uma rede de apoio, ter aquelas pessoas que a gente confia realmente. Que eu falam a mesmo... verdade, né? Exato. Que não ficam te bajulando. Exato, porque citando de novo o Fred Mercury, a ex-mulher dele foi fundamental nessa trajetória. Que Foi ela quem levantou, né? segurou. Foi, porque ela sabia, ela gostava realmente dele. Então, peraí, ele tá se perdendo. E ela foi lá e foi muito franca com ele. E ele parou e pensou, nossa, verdade. Eu tô É. perdendo aquilo que realmente tem sentido, tem significado pra Pra mim. vida dele. Fantástico isso. E porque acontece muito mesmo, né? Quer dizer, você vê um CEO, por exemplo, de uma grande empresa. Se ele tiver ao lado dele somente os bajuladores, aqueles que vão dizer amém, ele não Vai desenvolve. continuar O daquele risco- jeito. não, e o risco dele cair é enorme por conta desse ego, né? Sim. Pessoas públicas também, prefeitos, governadores, presidentes. As pessoas têm medo da verdade, né? Eu falo que eu sou uma grande admiradora da Anitta, não pelo personagem dela, mas pelo que ela é, né? Porque ela fala a verdade nua e crua, né? Ela vive a verdade dela, independente da opinião das pessoas. Isso. Ela tem né? o público dela. Exatamente. né? Ela Você quer alcançou gostar seu de público-alvo mim? e- Goste, não quer gostar? Ok. Né? Não precisa me assistir, né? E você percebe que ela está sempre na ascensão, né? Por É. quê? Porque ela não se prende a esse Eu admiro julgamento, ela também. né? E ela se prende na verdade dela, Na né? Ela verdade fala a dela. linguagem do público dela. Ela diz, ela fala assim, eu sou aquela menina da favela Exato. e eu represento essas meninas. Incrível essa coragem, né? E ela, não sei se foi no carnaval que eu vi uma publicação dela, que ela se vestiu de homem para pular carnaval. Ela se fantasiou, ela se pôs um bermudão, uma camiseta de time, um boné, para ela poder pular carnaval. Tranquila. E chinelão de dedo, assim, ela foi curtir o carnaval e tava tudo certo. E assim, ó, nossa, Anitta, né? Olha o poder que essa mulher tem. Sério que ela vai pôr uma roupa dessa, né? Praticamente de favelado, vamos dizer assim. Ela foi, gente. Isso não define ela, Uhum. né? O poder que ela tem. Ela é muito empoderada nesse sentido não define também, né? ela. A roupa que ela veste não define ela, entendeu? A dança que ela tem não define ela. Né? Então, tem muita essa é a coisa por característica trás, do né? poder, né? E aí muitas pessoas julgam ela arrogante, né? A Sandy, por exemplo, eu sou fã da Sandy desde pequena. Eu falo que eu sempre quis cantar igual a A Sandy. sua geração é muito Sandy Júnior, né? Aquela geração que viveu E todo essa mundo época. todo mundo fala assim, a Sandy é muito arrogante. E desde pequena eu defendo a Sandy. Eu falo assim, gente, vocês têm noção da vida dessa menina? Ela não teve infância, né? Ela trabalhou, ela assim, teve que ser enquanto eu a certinha brincava também, de né? cantar, ela ganhava dinheiro com isso. E sério que ela tem que estar sorrindo para você? Sério que ela tem que estar o tempo todo criar uma imagem de santinha, né? E ela teve que Coisa sustentar. chata, né, gente? É, Coitada Desde dessa muito menina. nova, né? Sim. Lidar com tudo isso. E acho que entra muito nessa questão dos CEOs, né? Ele cria aquela imagem poderosa e ninguém pode chegar perto. Ele não pode sorrir, Então, ele não pode ir no samba, o ele cara não pode ir pode... numa duca que nem a gente dançar. Sim, gente, dançar Macarena. E aí, vamos desconstruir isso com a relação de Isso. poder, né? Ter Mas e poder aquela é só frase? ocupar um cargo. Tipo, dê poder pra pessoa pra você descobrir Quem ela quem é. ela é realmente. Então, por Faz- exemplo, como eu tenho poder, eu posso mandar e desmandar, eu posso tratar aquela pessoa. No mundo porque corporativo eu tem que muito isso, né, mando. gente? É a construção do ego, né? É E a como construção. lidar com esse É, porque a poder, gente vê né? pessoas... A gente lida, a gente vê óbvio que não pessoas- vamos citar, mas a gente sabe que existem essas Existe, pessoas. às vezes, o comprador da empresa. O comprador, um profissional de suma importância para a empresa, porque ele lida com o dinheiro, e eu sempre falo que a compra é tão importante quanto a venda, porque comprou mal, vai vender mal. Ele
se empodera de tal forma, né, que aquele poder dele faz com que ele trate as outras pessoas como se elas fossem menores. Estou dando exemplo do comprador, podia ser o vendedor, podia ser o almoxarifado, qualquer um. Quer dizer, às vezes ele destrói uma carreira porque foi dado a ele um poder sem que ele estivesse preparado para isso. As companhias, elas têm como preparar ou elas têm que escolher realmente quem tem um perfil adequado a receber um poder e saber lidar com ele? Na opinião de vocês. Tem várias métricas para isso, né? Eu acho que avaliar o perfil psicológico da pessoa, essa construção, porque assim, as pessoas sempre dão sinais. De que né? ela não é adequada Sempre para dão aquilo. sinais. Então, assim, essa visão do RH com relação ao perfil psicológico da pessoa, até os fit culturais hoje estão aí para isso, né? Para ver realmente qual é o seu perfil psicológico para aquela função. Se você vai segurar aquilo ali, né? Se você não vai Exatamente. começar... O meu marido mesmo, ele fez o fit cultural para entrar na Raizen. Era fogo na caveira. Fogo na caveira. Então, eram situações, eu fiz junto com ele para acompanhar o processo e deram a dica para ele. Falou assim, você não tem que pensar com a razão, você tem que pensar como se você estivesse na tropa de elite. Foi essa dica que deram para ele. E ele não é assim. Mas para ele se adequar à pressão da empresa, ele tem que apresentar esse perfil psicológico. Perfeito. Para ver E como aí- ele agiria sob pressão. Exatamente. E aí eu falei para ele, não responde a verdade, responde fogo na caveira. E aí ele passou. Ele fez, se eu não me engano, acho que ele fez 3 vezes esse fit cultural. A primeira vez ele respondeu com a verdade, ele não passou. Ele respondeu a segunda vez, passou perto. Aí a terceira vez deram outra oportunidade para ele. Aí ele falei, fogo na caveira, vamos embora. Fogo na caveira é ótimo. E aí ele passou, mas você vê, hoje ele entende o porquê, porque ele está na empresa já faz 1 ano aí, e a pressão que a empresa exige do trabalho, da cobrança, Perfeito. de ter comprometimento. Então, acho que o fit cultural é uma boa Para ferramenta. avaliar antes de dar poder a quem não tem Exatamente, capacidade de ter isso. poder. Mas também Muito legal podemos isso. treinar, né? Também existe um treinamento. Então, eu posso acreditar em talentos. Porque às vezes tem Ok. pessoas que têm um feeling ali de perceber que não, se eu desenvolver tal coisa nessa pessoa, ela Ela- vai. Ela não Mas- está pronta, mas se eu investir... Exato, eu posso, Ok. eu posso ir dando coisas nessa caminhada, pequenas coisas, para desenvolver. Porque também é muito legal a gente desenvolver pessoas, né? A gente não colocar ali uma sentença. Às vezes ela vem de uma família onde o autoritarismo era muito presente, ela é autoritária, mas ela nem Nem sabe sabe outras por quê, né? possibilidades. Perfeito. Mas também um sinal de alerta. Nenhum líder tem que tratar o outro pior, né? O líder é aquele que capacita pessoas. O líder é aquele que foi confiado a ele o poder de desenvolver mais pessoas. Se ele cai nesse boicote de tratar o outro como inferior, pisando na pessoa, Ele não é um líder. ele não é um Não é líder. O líder fala. você olha, admira e quer seguir Exato, naturalmente, ele é inspirador, né? né? Inspira, exatamente. Então, o Daniel Goleman, da inteligência emocional, ele traz alguns perfis de liderança. E existem 4 perfis que eles inspiram positivamente uma organização e 2 que é negativo. Então, se você for um líder que pisa nas pessoas, que acha que só porque você tem o poder o outro tem que obedecer, você vai estar inspirando de forma negativa. Porque, gente, a gente está tudo na mesma espécie, né? Nós somos todos seres humanos, então não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém melhor Isso é uma que ninguém. mentira. Olha que delícia isso. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não Isso é tem ninguém libertador. melhor que E aí ninguém. vai brincar, né? Na verdade, assim, eu mando, vocês obedecem, mas por trás daquilo vai te odeio. ser. É, eu Quero sair Eu, daqui. brinco, dá eu finjo que sorridinho, eu mas depois pago, você você xinga. finge que trabalha, você Sim. finge que produz, a empresa fica com você E aí eu tô lá procurando outro Não emprego, cresce. porque eu odeio trabalhar aqui. Rotatividade alta. Então, peraí. Você está no trabalho procurando emprego no LinkedIn. Que poder chato, né? né? Que te deram. E se você líder parar que para é esse? pensar, ele não tem poder nenhum, porque ele depende da equipe para trabalhar para ele. Aliás, o líder Então- é exatamente isso. O então, seu assim, sucesso depende Da do sua sucesso equipe. dos Então, outros. assim, para pensar, você não tem toda essa força, não. Baixa a bola, baixa a bola. Baixa a bola, querida. Meninas, gratidão mais A gente uma que agradece. vez pela presença de vocês. Sempre um prazer ter vocês.